Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Salles, esse é o canal Outra Bíblia, canal de espiritualidade bíblica. Se você gosta dos conteúdos, deixa o seu like, faça a inscrição e ative o sininho para receber notificações. E aí, minha gente, tô com frio, tá chovendo, né? Estou aqui com vocês, ai, toda bagunçada, né? Eu e o fio aqui atrás, né? Ai, tudo bem, vocês não ligam. O que importa é que nós vamos falar sobre a nossa reflexão semanal. Daí eu confesso para vocês, não sei porque eu tô perdida, não tô sabendo para onde olhar, que essa porção para mim nossa, sabe? Poxa, ela tem a festa principal, que é a Páscoa, né? Nessa porção tá falando sobre Pêssar, né? Pêssar, Páscoa. Né? A gente conhece aqui em português como Páscoa, né? Mas Pêssar é uma festa bíblica, uma festa... eu não vou ler, porque assim, é bem grande essa porção, e ela tem uma riqueza de detalhes, né, a respeito da festa, a data, como comemorar, né? Só que tem uma coisa muito importante, duas coisas muito importantes a respeito dessa festa, né? Uma recomendação que foi dada nessa festa, que ela seria para ser celebrada de geração em geração como algo perpétuo, né? Perpétuo, então é para sempre, né? Que a Páscoa deveria ser celebrada para sempre, né? Deus deu todos os detalhes a respeito da Páscoa, data, né? O que era importante, tá tudo ali, tá? Na Bíblia. Eu vou deixar para vocês o conteúdo de uma outra pessoa, né? Eu vou deixar do Ensinando de Sião, que eu sempre recomendo para vocês como estudo, o estudo sobre a Páscoa, né? Como que é a tradição da Páscoa, como se celebra. Vou deixar tudo, eu vou deixar muita informação hoje na descrição do vídeo e só vou passar uma mensagem, tá bom? Pra gente fazer nesse clima que a gente faz não de estudos, mas de reflexões, né? E sobre aquilo que a gente pode observar, né, também. Dentro dessa porção, algumas coisas ficam muito claras, né? A gente falou na porção anterior, né, que Deus quis mostrar para todos que Ele era o único Deus, né? Ele quis mostrar, através do que Ele estava fazendo ali, né, quem Ele era, para todos, né? Para todos. E o que acontece? Nessa porção, né, quando aconteceu uma lei do retorno ali, né? Lembra que o faraó estava lá matando os primogênitos do povo ali, né? Quando Moisés foi adotado por eles, tudo chegou numa hora dentro das pragas, que tudo aquilo foi acontecendo, e chegou uma hora que Deus foi lá e pegou os primogênitos deles, né? E foi aí que foi recomendada a Páscoa de uma forma muito especial, né? Que era para passar o sangue do cordeiro na porta das casas. Tinha uma recomendação sobre comer, né? Então, aonde havia o sangue, né? Na família, onde tinha o sangue ali, não morreria, né? Então, a vida seria poupada aonde tivesse a marca do sangue, né? Então, era um sangue de cordeiro, Deus deu toda a recomendação. E Ele ainda deixou explícito, né, uma outra coisa, que é a separação, né? A separação de quem poderia participar e quem não poderia, né? O estrangeiro não poderia participar, a não ser que ele fosse parte do povo, que ele se convertesse, né? Então ali ele poderia participar, porque ele se reconheceria como povo, né? E é muito interessante a gente falar sobre isso. Eu vou fazer, talvez eu faça mais de um vídeo, porque esse assunto está rodeando e eu quero aproveitar a Paraxá, porque tem tudo a ver com a Paraxá. A gente nunca passa uma semana sem ter algo que esteja em pauta, né? Incrível, você vê que o Espírito de Deus realmente está em todo lugar e as coisas vão acontecendo. Então, enfim, foi feita essa recomendação. A Páscoa tem o dia certo, tem a forma certa, tem os elementos certos. Deus deu tudo com todos os detalhes e perpetuamente. Pois bem, a gente chega lá no Novo Testamento e eu quero ler
né? Eu quero ler porque ela vai conectar com algo muito importante, né? Algo muito importante. Primeiro eu vou falar, estou falando aqui a respeito da Páscoa, né? Pêssar, da Páscoa, dessa separação de quem poderia ou não receber, né? Então, quer dizer, há uma diferenciação? Há uma diferenciação, sim, né? Há uma diferenciação, sim. Mas depois eu vou querer falar o motivo disso, né? É uma coisa que é muito importante de a gente deixar claro aqui. Vamos lá para Lucas 22, a partir do versículo 7. Sobre a ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor é o ceder de Pêssar, né? Vocês vão ver no estudo, que eu vou deixar para vocês na descrição, é o ceder de Pêssar, né? É legal a gente falar na mesma linguagem para ver que nós estamos falando da mesma coisa, não é? Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, é a festa de pães ázimos, né? A matzá, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal, né? O cordeiro de Pêssar. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição de Pêssar. Interessante, né? Não é de costume que os homens façam isso. Então a gente pode ver que eles estavam dentro de uma ordem ali, né? Onde os homens faziam esse trabalho, né? Que geralmente mulheres fariam, né? Isso era um costume dos essênios, dos judeus essênios, né? Os homens fazerem, os homens. Bem, enfim, onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote d'água. Sigam-no até a casa que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer o Pêssar, né? Com os seus discípulos, com os meus discípulos? Ele nos mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam Pêssar, né? A Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos reclinaram-se à mesa. Gente, isso daí faz parte, né? Vocês vão entender que dentro da tradição, na comemoração dessa festa, há um momento do ritual de Pêssar que se inclina para comer, né? Então você vê que aqui eles mantêm algo muito antigo. E lhes deixarei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhe digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado a favor de vocês. Pois bem, gente, aqui ele fala, né? Jesus fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando a gente fala aqui, lá em Pêssar é a festa principal, né? A festa principal da Bíblia, né? Porque isso já traz uma separação. A gente aprendeu, né, lá que Abraão, quando esteve com Melquisedeque, né, aconteceu ali, né, o pão e o vinho, foi ofertado o pão e o vinho a Abraão, né, que significa você pertence à ordem de Melquisedeque. Nós sabemos que Jesus, né, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, dentro do ceder de Pêssar, que já é uma coisa que já é ordenada por Deus perpetuamente, por isso que a gente permanece fazendo a ceia, né? A gente faz a ceia e no momento da ceia a matzá, que é escondida, é revelada como Messias, né? Então, Jesus para nós, né? Jesus para nós, a revelação de Jesus, né? Que fez o quê? Que através do sangue sobre nós, através do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Nos colocou para dentro de um reino de Deus, né? E segundo a ordem de Melquisedeque, para sermos reino e sacerdócio, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, a gente foi incluído dentro do povo, né? Foi incluído dentro do povo. E ali também fala falando a respeito da ceia, né? A ceia nada mais é do que o ceder de Pêssar. Então deveria ser celebrado, né? Celebrado em Pêssar, né? Em Pêssar,
fazer isso em memória de Jesus até que ele volte, né? Até que ele volte, até que ele volte. E a respeito da ceia, a ceia, ela fala ali que muitos são enfermos, muitos vivem maus, porque vão lá e recebem a ceia sem reconhecer o corpo, né? Não se reconhece como pertencente ao povo de Deus, não se sente pertencente à igreja. Então, que não reconhecer o corpo, né, não reconhecer o pertencimento ao povo de Deus, né, seria receber indignamente. Né? Assim como falava lá em Pêssar a respeito dos estrangeiros receberem. Né? Por quê? Porque eles não têm noção de pertencimento. Porque a partir do momento que há isso, né, que Deus nesse momento, né, que preservou a vida, né, em Pêssar lá no Egito, é a mesma coisa. Né? Permanece vindo isso, né, aqueles que receberam Jesus como Messias, né, receberam. Né? Então há esse sentido a mais na festa de Pêssar, para nós, né, onde nós recebemos a salvação da morte, né, daquilo que acontecia no Egito. A gente vê isso como algo simbólico, algo maior, né, quando a gente foi resgatado e salvo, né, através do sangue de Jesus. Então, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se fala de tirar o pecado do mundo, nós vamos falar de uma outra coisa que é importante. Eu vou fazer um segundo vídeo, né? Essa coisa da separação, né? Da separação. A ceia, né? A ceia, Pêssar, deve ser celebrada e recebida, né, por quem tem certeza do seu pertencimento, de quem tem uma aliança, de quem está dentro da aliança ali feita por Deus. Né? Por quê? Porque implica a aliança o comprometimento, né, o comprometimento com a santificação. Né? Porque depois que o povo passa pelo Egito, tudo, Deus vai lá e dá as tábuas, né, das leis a Moisés, prepara o povo para a terra prometida. Então, quando você entra para uma aliança com Cristo, né, você recebe a ceia, faço parte do reino de Deus, porque eu me comprometo com a santificação, né, em obedecer também, em fazer esse compromisso, até que chegue o quê? A vida eterna, que seria a nossa terra prometida no sentido mais amplo, mais espiritual. Né? A gente sabe que as coisas que acontecem aqui na terra são sombra das coisas que há de vir. E a gente sabe que tudo aquilo que é realizado aqui, né, nessas alianças do povo de Israel, tudo, ela fala de algo maior, de algo espiritual muito maior, né? Mas deixa muito claro aqui, né, a respeito de quem decidiu entrar e de quem não entrou, de quem não entrou, né? Então aconteceu uma separação. E eu quero falar um pouco sobre isso no outro vídeo. Eu quero falar um pouco sobre, porque a lei, né, tem leis de rituais que a gente vê no Antigo e Novo Testamento, né? Tem leis morais, né? Leis morais, tem leis, né, que servem para todos aqueles que fazem parte do povo, né, que decidiram viver pela palavra e por isso. E eu quero falar um pouco mais como um comentário no outro vídeo a respeito dessa história da moralidade, da ritualística e do comprometimento como povo, tá? Que isso é muito forte na Bíblia, é o pertencimento, né? A gente falou já de egrégora, né? Qual egrégora você pertence? Né? Então, a partir do momento que você pertence, há toda uma forma de viver dentro desse pertencimento, né? Há um outro estilo de vida, né? O estilo de vida proposto pela palavra de Deus. Mas a gente precisa deixar algumas coisas muito claras, né? Como a gente lida com a sociedade geral, não é verdade? Já vamos lá para o vídeo 2.